Oi, pessoal, tudo bem? Ela tem 33 anos, mas vendo os vídeos que ela faz e posta e ouvindo o que ela diz, ela parece mais madura, inteligente, super consciente do papel dela de influenciadora, com mais de 600 mil seguidores só numa rede social. Ela não posta uma vida perfeita. Encontrei alguns pontos então em comum com as nossas vivências e fiquei com muita vontade de conversar e de conhecer. Seja muito bem-vinda, Gabi Oliveira, a Gabi de Pretas. Que legal ter você aqui! Eu tô tão feliz com esse convite, Fátima, sério. Nossa, eu também fiquei muito feliz de ter dado certo, da gente estar podendo estar juntas. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Primeiro, eu já queria que você falasse um pouco desse Gabi de Pretas. O que que você queria marcar com esse nome? Quando eu entrei na internet, eu sabia que eu ia falar de estética, principalmente para mulheres negras, né? E também ia tratar temas relacionados a questões raciais no Brasil. Na hora, eu não era muito criativa, assim, 2015. Até É? hoje eu ainda fico meio na dúvida dessa parte criativa. Aham. Eu falei, vou no básico, porque quando eu comecei, era muito comum as pessoas terem um nome diferente no canal ou no blog. Não Sim. era o seu nome, era o Aham. nome do seu blog, era o nome, sabe. Sim. Então eu falei: vou botar de Pretas", e aí ficou, até hoje, assim. Aí agora eu me apresento como Gabi Oliveira também, Sim. mas muita gente só me chama de Gabi de Pretas. Aham. Gabi de Pretas, Gabi de É que Pretas. tá te acompanhando e te seguindo desde muito tempo, né? Sim, Você falou 10 anos que esse ano. você falou que ia falar de beleza, de make, de tudo isso. Você é uma pessoa que você sempre foi vaidosa? Não, nada, nada Nada. assim. O meu propósito de falar sobre estética no canal era muito mais voltado a cabelo, inicialmente, porque eu passei pela transição capilar enquanto eu estava na universidade. Ah. E aí, lá na universidade, eu já comecei uma pesquisa acompanhada de uma professora sobre o papel das redes sociais na valorização da estética da mulher negra. Porque muitas mulheres passaram por esse processo de transição capilar. Eu também, nesse mesmo processo, entrei em grupos e comecei a perceber que a conversa não terminava no cabelo. Todo mundo estava se questionando: mas por que que a gente fala tão mal do nosso próprio cabelo, da nossa própria estética? Por que que a gente rejeitou tanto isso desde a infância? Por que que foi ensinado que isso era feio? Exatamente. Então as conversas iam se aprofundando. Eu conheci vários blogs também na época que indicavam leituras, escritores negros que falavam sobre a questão racial do Brasil, né, como a nossa sociedade foi estruturada. E aí eu levei isso para a universidade, foi o meu tema de monografia, Você fez inclusive. relações públicas em comunicação? Isso, é comunicação e relações públicas na UERJ. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa, eu percebi que nesse espaço ainda tinha lugar para trazer os debates que eu estava tendo acesso, muito por conta da universidade, Aham. e eu achei muito injusto essas conversas ficarem restritas à universidade. Ainda mais pensando em Brasil, a maior parte da população negra não vai acessar a universidade. Infelizmente. E aí eu falei: "Nossa, eu quero ampliar isso". Eu nunca fui uma pessoa das câmeras, eu sou muito Mas eu preciso tímida. te dizer, você nasceu para isso. Obrigada. Você nasceu para fazer, você faz com muita naturalidade, faz com muita verdade. Sim, Eu não tenho tudo que eu vejo seu, eu não tenho nenhuma dúvida de que é verdade. Se é. você estiver mentindo, eu vou ficar muito Não, decepcionada. e eu acho que nesses 10 anos, assim, isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu gosto do conteúdo que eu produzi. Eu não gosto de assistir os vídeos antigos, né, porque aí, você tá com a câmera diferente, a voz é Claro. diferente, etcétera, mas eu não consigo olhar para um conteúdo e pensar nele só: vou postar por postar". Eu sempre penso: "Cara, isso vai ficar na internet para sempre, enquanto isso durar". Claro, né. Enquanto essa plataforma durar. A responsabilidade eu sempre tive e também eu tinha base, né, de ter feito comunicação, de entender essa coisa da mensagem precisar chegar no receptor, como traduzir essa mensagem. E foi esse impulso e esse lugar de injustiça que me fez ter coragem de comprar uma câmera e ligar essa câmera. Você falou assim: "Eu não gosto de ver as gravações antigas". Até porque algumas vezes talvez a gente mude de opinião, né, ao longo do tempo. Isso foi uma coisa que eu vi em comum pelo que eu andei lendo de você. Quer dizer, não ter medo da mudança, né, aquilo registra uma época e a gente depois pode mudar. Eu acho que tem coisas que são relacionadas aos nossos valores, né, e aí isso daí Não, isso não não muda. não muda. Mas, eu sempre fui muito aberta a
conversas, assim, eu amo ouvir as pessoas, eu amo ouvir novas histórias, novas visões de vida. Então você chegar e falar: "Ah, vai ser assim para sempre? Aham. Ah, eu vou pensar isso para sempre", eu falo: "Não, gente, não é a minha". Hoje, eu tô refletindo sobre isso, eu tenho essa opinião, mas amanhã eu posso ampliar isso, De eu posso aprender outras coisas, ler outras coisas, né, conversar com exatamente, outras pessoas. Eu acho que exatamente. na vida isso é muito grandioso, você ter a chance de aprofundar pensamentos e modificar uma coisa que você para você não é tão, parte do seu pilar de Sim, construção, né. mas isso veio com o tempo, tá? É, porque a gente vai amadurecendo, vai É. envelhecendo, você vai tendo mais contato, né, não tem Eu jeito. era uma adolescente bem mais Era. rígida, assim, Criança, como é que você era? levada, Levada? igual a minha filha. Hum. Minha mãe fala sempre isso: "Olha, se tivesse parido, não vinha com um gênio tão parecido", assim, eu era muito geniosa, Levada. Com que você geniosa. gostava de brincar quando criança? Eu gostava de brincar bastante, assim, de brinquedinhos pequenos, sabe, de Hum, de coisinhas pequenas. E depois que eu aprendi a ler e escrever, hum. ai, eu meu negócio era escrever carta. Amava escrever carta, escrever, Hum. escrever. Pra quem você escrevia essas cartas? Eu escrevia para os meus pais, às vezes, quando eu queria comunicar alguma coisa que eu Ah, é? ficava com vergonha, é. Ah, eu Hum. queria pedir alguma coisa. Escrevia para amigas. Nossa, eu dei uma caixinha que eu achei esses dias, de várias cartas que eu escrevi para amigas na época da adolescência. Aham. Nem É, sempre então você entregava, você escrevia, aquilo era uma forma de você exatamente. organizar o que você estava sentindo e pensando. E eu tô voltando a essa prática agora, assim, porque principalmente com as redes sociais e tudo mais, essa coisa do celular, né, a gente fica sempre nessa agitação. E eu falei: "Gente, que saudade de escrever, de colocar, às vezes, uma angústia que a gente está sentindo naquele Aham. momento, colocar no papel e às vezes você nem precisa enviar". Eu já tive DR, já assim, Só você relacionamento e o seu papelzinho. só eu e o papel. Olha Ai, aqui, eu preciso. também gosto de escrever. Eu vou olhar o que eu escrevi aqui pra gente? Talvez não, É, sim. mas tá aqui, eu gosto, aquilo me ajuda a organizar a minha cabeça e aquilo a conversa que eu quero ter. A gente estava na criança que escrevia a carta, depois você falou que a adolescente foi braba, rebelde. Não, eu Não? fui super tranquila. Mas o que que você falou que foi de adolescente ali? Eu era rígida, assim, eu era bem Ah, 880. entendi. Ah, isso é certo, isso é errado. Não tem nada no meio. Não tinha nada no meio, assim, eu acho que foi com uns 25 anos que eu comecei, 24, 25 anos que A eu comecei flexibilizar. a flexibilizar. Eu sou uma pessoa que a minha família sempre foi muito ligada a questões sociais, assim, e também eu fazia parte da igreja batista, Uhum. então a gente sempre foi, muito ligada a essa questão da ajuda à comunidade, Solidariedade. sabe, organizar dias de serviços para a comunidade, essas coisas assim. Uhum. Então, isso sempre me acompanhou, mas eu acho que eu era pessoalmente uma pessoa mais assim: "Ah não, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo", ou depois eu fui: se der certo assim, ótimo, se não der certo, a gente Uhum. tenta outro caminho", eu acho que eu fui flexibilizando mais, Você falou da faculdade, você foi a primeira pessoa da sua família a a me formar, entrar e se sim. formar numa faculdade. Isso. Que peso ou que papel isso teve na sua vida e na vida dos seus? Porque eu também fui a primeira pessoa. Ai, que Nós legal. 2 fizemos universidades públicas, né. Sim, sim. Fiz o ERJ Eu e fiz a foi FRJ. foi uma grande mudança na minha vida, assim, Fátima. Primeiro porque eu acho que foi um lugar de perceber que era possível. Na verdade, ai, agora eu quero destacar o papel da escola e dos professores, né. Uhum, Eu não sabia o que era uma universidade, na verdade, assim. Os meus pais sempre incentivaram o estudo, a leitura, uhum. sempre falaram muito: "A gente pode entrar em qualquer lugar", os meus pais sempre tiveram esse discurso. Mas eu não tinha uma visão concreta do que era a universidade, até a escola que eu estudava organizar um passeio para a UFRJ, Olha, e aí a gente pôde passar um dia na UFRJ. Aí naquele dia eu falei: "Nossa, eu gostei desse espaço aqui, me senti bem aqui. eu gostei do que significa a universidade, a faculdade". Aí no terceiro ano eu fiz vestibular, muito nessa ideia assim: gostei daquele espaço, quero frequentá-lo". Aí eu quase passei, sabe, naquela reclassificação, tipo, faltaram 10 pessoas. Aí eu falei: É. "Gente, se dessa vez, sem estudar, faltaram 10 pessoas, ano que vem eu vou estudar e vou passar". E quando eu entrei, nossa, foi, assim,
uma festa na minha família, né, foi uma Não. festa. As minhas tias, eu tenho muitas tias, minha avó teve 16 filhos, então assim, eu tenho muitas tias. Aham. Então todo mundo ficou muito, muito feliz. Você viu pela internet? Como é que Vi. foi? Gabi, na minha época a gente tinha que esperar sair o jornal. A gente ia para um lugar onde Imagina a ansiedade. colavam o jornal. Enquanto meu pai não trouxe o jornal confirmando aquilo ali, que alguém viu e disse, nossa, que agonia. O meu processo foi o seguinte, eu peguei, sei lá, os últimos 5 anos, sabia a minha nota. Qual foi a última nota de corte dos últimos 5 anos? Aí fui fazendo cálculo, cálculo, cálculo. Aí eu falei com a minha mãe, falei: "Mãe, eu tô bem acima, eu acho que eu passei, eu acho que eu passei, eu acho que eu passei. Mas não conta pra ninguém". Hum. Ah, Imagino. obviamente Claro. ela contou para as irmãs. E até hoje ela fala isso, porque eu tinha, né, uma tia chamada Regina, que era a maior incentivadora da leitura, assim. Tanto para mim quanto para os meus primos, ela sempre trazia livros, eram os presentes que ela dava pra gente. E essa minha tia Regina, ela faleceu nesse período. Nossa. Logo nesse era dezembro, assim, né, que saiu o resultado Sei. e tal. E aí a minha mãe fala: "Ainda bem que eu contei pra sua tia Regina", porque, tipo assim, porque eu tinha pedido pra ela não contar até sair o resultado final. Aí ela fala: "Sua tia pelo menos morreu com aquela alegria de ter saído". Olha que Aí ela isso fala: "Não, essa fofoca valeu a pena, valeu a é. pena eu ter contado". Porque realmente é uma conquista muito grande, porque eu acho que a gente aprende a pensar melhor quando a gente está na universidade, né. Sim, sim. E eu vejo porque hoje a gente, vê um discurso muito ligado a: "Ah, não precisa estudar, é só você não precisa disso de universidade, é só perder tempo, é perda de tempo", É. essa questão. Só que a estrutura do pensamento, a reflexão que você tem que exercer, né, dentro da universidade, fez toda a diferença e faz diferença na minha vida. A troca, né. Sim, a troca. E foi o ambiente mais diverso que eu estive nessa minha fase, assim, da adolescência. Porque, querendo ou não, você quando vai crescendo, você vai sempre estando um pouco dentro da sua bolha, assim. Você estuda numa escola que é perto do seu bairro, com pessoas da mesma situação econômica que Você você e etcétera. A igreja também era pessoas com a mesma situação econômica. Na universidade, aí entra o choque, né. Principalmente a UERJ, que foi a primeira universidade a implementar cotas, cotas. então quando eu entrei já estava super estabelecido. Eram realidades totalmente diferentes, assim. Uhum. Aí eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma colega minha, que é colega até hoje, a Larissa, e aí a gente estava no corredor, assim, e aí ela falou assim: eu não sei se eu quero ter filhos e tal, porque, gente, ganhando menos de R$ 10.000 não dá para criar um filho". Aí a gente assim: É. "Ué, Larissa, Meus pais a gente tá todo mundo aqui sem 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 esse isso, sem é, esse valor". Aí a gente foi vendo, sabe, como outra que outro contexto. outra vida e tal. Aí tinha gente que tinha ganhado carro, né. Aí a gente: "Nossa, realmente existe esse mundo de Aham. ganhar carro". Mas foi muito bom. Eu passei na UF depois, eu prestei comunicação pra UERJ e Uhum. psicologia pra UF. E aí eu passei pra UF quando eu já estava matriculada na UERJ. Aí eu falei assim: "Ah, não, já tô aqui", mas, eu entendo hoje que foi uma ótima escolha pra mim, assim, porque Saiu também porque a UF, para quem não sabe, quem não é do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, quer dizer, da sim, da ponte, tem uma distância, né, e a UERJ fica na capital, no Rio de Janeiro. sim. Então ela estaria perto ainda com os amigos da escola, do bairro, da vizinhança, né, ia estar É, muito mais a possibilidade de você encontrar mais pessoas parecidas era maior do que na UERJ, né. sim, e a UF nessa época não tinha sistema de cotas, porque a gente precisa, né, destacar isso no Brasil, Eu era de uma universidade pública e não tive colegas negros, entendeu? fazendo comunicação. Não, e Eram poucos na universidade, porque não havia ainda sistema de cotas. a inserção de pessoas que vieram de escolas públicas, pessoas negras na universidade, mudou muito a universidade. E mudou não só a universidade, mas mudou a TV. Porque hoje a gente vê a TV e a gente tem especialistas de várias áreas que são negros. Antigamente não era assim, a gente não via essa diversidade. Nisso, quando eu falo que foi uma boa escolha ficar na UERJ, porque tinha um ambiente mais
amplo, assim, tinha Acolhedor. isso. E também tinha diversas vivências, assim, sabe, diversas experiências, então foi muito bom. Não fiquei na UERJ, porque não tinha jornalismo na época que eu fiz vestibular. Ah, Só tinha relações públicas na época que foi e sim. acho que tinha mais uma outra coisa, publicidade talvez, mas não tinha jornalismo. A minha opção mesmo, na verdade, para conseguir fazer uma universidade pública, que era o que precisava para mim, né, para minha família, tinha que ser a UFRJ, e acabei então indo para lá. Mas quando você falou assim: "Na minha casa", meus pais diziam assim: "Você pode estar em qualquer lugar". Falava-se de racismo na sua casa? Não, não com essas palavras. Aham. Mas o meu pai, ele é um homem negro Uhum, que era de classe média. O pai uhum. dele era militar, Hã. então, assim, eles tinham uma certa estabilidade. Então, o meu pai sempre leu. Meu pai lia Malcolm X, lia, sabe, ele sempre foi um leitor, assim, e sempre teve esse lugar do negro ocupando espaços, o negro só Uhum. que ele não falava essas palavras. Ele contava sempre essa história, que ele tinha um amigo que foi convidado para uma festa na casa do chefe, um amigo negro, e disse que não ia, porque não ia se sentir bem, só ia ter ele de negro e tudo mais. Aí meu pai falava eu falei com ele: "Como assim você não vai? A gente pode entrar em qualquer lugar, a gente Uhum. pode entrar em qualquer lugar". Então ele sempre teve esse local, assim. E a minha mãe, apesar de ter tido uma experiência totalmente diferente de vida, né, porque a família da minha mãe, eles eram apesar da escravidão ter terminado, etcétera, eles viveram por muito tempo, ainda na fazenda em que os meus antepassados foram escravizados e Uhum. trabalhando em troca só É de um esquema análogo à escravidão. análogo à escravidão, isso. De moradia e comida. Tão pertinho, né. Sim, tão perto. Foi ontem, no outro dia, Foi ainda outro com essa dia, situação. minha mãe É. outro dia. Nesse contexto, ela não teve tanta oportunidade, assim, sei lá, de ter acesso a livros, por exemplo, Aham. mas a minha avó, eu falo que ela era uma mulher à frente do tempo dela. Primeiro, todos os filhos precisavam ser E alfabetizados. foram muitos filhos, né. Foram muitos filhos, 16. Ze Todos os filhos. Eles andavam quilômetros, que minha mãe fala, descalços, mas a minha avó falava: "Vocês têm que aprender a ler e escrever". Ela sabia ler e escrever? Ela não, As mas minhas avós também não. ela não sabia, mas ela colocou isso como, assim, meta dos filhos saberem ler e escrever. Minha mãe fala que eles foram alfabetizados na terra, porque eles escreviam as lições, assim, o que eles Meu aprendiam, Deus. tudo na terra e tal. E aí, com essa visão da minha avó, que era uma mulher muito sábia, por isso que a gente fala, né, da amplitude de conhecimento, a Aham. gente valoriza, assim, os estudos, mas tem gente que tem uma sabedoria, Com né. certeza. E aí ela foi e colocou os filhos para estudar e quando chegou em determinada fase, ela decidiu vir para a cidade para tentar uma vida melhor para os filhos. E aí a minha mãe, muito nessa coisa a minha avó sempre falava: "A gente aprende estudando, mas a gente também aprende ouvindo". Nossa, realmente era uma pessoa sábia. Sim. Falta muito disso hoje. E ela falava sempre: "Então escutem, escutem como fala certo, escutem como vocês entram no lugar, como vocês saem, etcétera, e aprendam com os outros". Todo mundo teve essa experiência de se tornarem pessoas atentas, sabe, às Aham. experiências e tudo mais. E aí minha mãe quando veio para a cidade, veio trabalhar, né, primeiro como doméstica, assim, na adolescência, só que aí ela foi fazer contabilidade naquele curso que fazia tipo curso técnico. Sim. Aí ela foi, fez contabilidade, Olha. aí trabalhava de manhã, né, estudava à noite, e depois ela conseguiu um emprego no hospital, que trabalhou por muitos anos nesse setor de contabilidade. Valorização, você falou que você ainda alisava o cabelo, ainda era uma coisa que naquele momento era visto como uma ajuda, né, não era visto como algo que não devia ser, Eu acho que era visto como regra naquela por época, uma aceitação. era a regra de você precisa parecer aceitável, Uhum. então você precisa alisar o cabelo, porque o cabelo crespo era inaceitável, assim. Pra um emprego, para uma Pra entrevista. tudo. Não, e eu comecei a usar química transformadora com 4 anos. É, permanente, né, que a gente usava muito. Aí comecei a fazer permanente e tudo, mas para essa ideia de abaixar o cabelo, de deixar ele domado, Aham. entendeu. Eu falo, eu não julgo, os meus pais se preocupavam com coisas do tipo, eu tinha bonecas negras naquela época já, Olha. aniversário. Até outro dia eu postei, no Dia das Crianças, uma foto
que a minha festa foi de bailarina. E aí na mesa, assim, tem várias bailarinas. Aí o pessoal, ó, a bailarina era negra já, tipo, minha festa é de 5 anos. Cheia de Ingrid Silva lá na sua mesa. Sim, então eles tinham essa preocupação, mas a conversa não era tão clara, assim, Explícita. explícita. Às É, vezes até numa tentativa de proteção, talvez, né, para sim, não usar algo que para eles foi muito mais duro, talvez, do que para sim, você, né. sim, com certeza. Eu acho que não me desanimar, assim, sabe. Aham. O discurso deles era muito mais de avançar do que ficar com medo. Eu lembro sempre de uma situação também que aconteceu, a minha mãe trabalhava num lugar que é uma região, assim, boa de Niterói, Icaraí. Já era adolescente, ela me pediu para ir no mercado comprar, sei lá, farinha para ela. Eu fui no mercado, e aí o segurança começou a me seguir no mercado. E eu decidi sair do mercado e voltei sem a farinha. Meu Deus, é. Aí eu cheguei lá com a minha mãe e falei: "Ah, mãe, o segurança ficou me seguindo e tal". Aí ela falou: "Ó, você vai voltar lá no mercado, ele vai te seguir de novo. E aí você vai virar para ele e você vai perguntar: 'Quer alguma coisa?'". E eu lembro, Você sabe. fez isso? Aham, e eu lembro: "Quer alguma coisa?". Aí ela falou: "Fala que você foi comprar farinha pra sua mãe". Aham. Aí eu fui, não lembro da reação nem nada disso, Dele. Aham. eu lembro de fazer, sabe, de retornar. Eles sempre tiveram esse lugar mais, assim, combativo, no sentido de vai, vai. Quando eu fui tentar a universidade, nunca foi uma coisa: "Ah, faça isso ou faça aquilo, É, faça vai ser esse mais fácil por curso". aqui, vai ser mais não. Não. Ah, quer fazer relações públicas, eles nem falavam que ia Aham. fazer comunicação, né. É. Ah, comunicação, comunicação. Eles sempre incentivaram. E quando eu comecei o canal no YouTube também. Você faz muita coisa ligada a marcas, né. Eu ouvi a Thaís Araújo explicando contando que ela faz muita coisa, mas que ela teve que ir atrás, que ela foi bater na porta e dizer o seguinte e era a Thaís Araújo, uma pessoa com uma carreira já estabilizada. Uhum. Você sentiu isso também? Você precisou correr atrás? De que maneira você acha que hoje porque a gente de fora, eu fico percebendo que a sensação é de que alguma coisa está mudando em relação a isso, como se as marcas tivessem um pouco mais atentas. Qual é o seu olhar sobre isso? Eu acho que as marcas já estiveram mais atentas, agora acho que a gente está Voltando para trás é. voltando, eu acho. Quando eu comecei, Fátima, foi muito difícil, muito, muito difícil. Eu ia até comentar aqui antes da Hum. gente começar a gravar, que Hã. toda vez que eu entro no set, eu lembro de uma experiência que eu tive eu fui gravar a minha primeira campanha pra TV. Sim. E aí era uma campanha com outras meninas também, e aí eu cheguei no set, pronta e tal, e eu ouvi o câmera falando assim: "Ah, não vai dar certo com ela, com o tom dela, a gente não sabe como ajustar pra dar certo". Meu Deus. E no final das contas, realmente os meus takes ficaram tão mal, eu não sei, Captados? captados, que eu mal apareci no comercial. A sorte, entre aspas, né, que foi a apresentação do comercial foi feita para o CEO da marca, e aí apareceu o comercial e tudo mais. E na hora, quando eu vi o resultado e eu vi que eu tinha sido removida do comercial, Quase. basicamente removida, as outras meninas me apoiaram também e falaram: "Ah, ficou faltando a Gabi, não sei o quê". E aí eu já fiquei nervosa, na época eu acho que eu até chorei, assim. E aí o CEO foi e falou: "Nossa, isso é inadmissível, não sei o quê", né, e Aham. foi pedir uma nova versão. Antes, a Thaís era a nossa referência, Era continua sendo, uma, né? era uma referência. Então eu até comecei a falar um pouco mais sobre maquiagem uma época, porque era uma falta gigantesca. As bases nacionais, elas iam só até o tom da Thaís, até Uhum. pouco tempo atrás. É, no máximo mesmo. E não eram todas não. Não, e não tinha umas que nem tinha propaganda negra e outras que iam até o tom da Thaís. Então, uma das coisas que também muita gente me conheceu e começou a acompanhar meu canal na época, foi por isso, assim, eu falava: "Gente, eu fui comprar o lançamento da base tal, e olha só como que fica no meu rosto, fica super claro, porque não Você acha que funciona". essa pressão é que fez essa você acha que a internet ajudou, assim, a tornar mais democrático seria o termo, mas tornou, assim, a fazer uma pressão para que as Com marcas certeza, eu tenho certeza absoluta. Até porque, nesse período, eu passei também a receber convite de consultoria nas marcas, a gente ia conversar com as equipes, sensibilização, teve esse processo, tá? meu De Deus. sensibilização para o entendimento que era necessário fornecer produtos também para esse mercado, que existia sim demanda,
que as pessoas queriam sim, Que tinha entendeu? quem pudesse comprar e que não É, encontrava. porque a grande cartada era essa: "Ah, esse grupo não compra". Mas nem tem, assim, como que você Esse grupo, que é mais da metade da população brasileira, não compra, então não vale a pena investir, não sei o quê, nã-nã-nã. Só que hoje a gente vê, né, o mercado super aquecido, e foi até o com termo certeza. black money, né, Aham, sim. tem um dinheiro para circular, não é possível que as pessoas, nem que seja por interesse, não percebam isso. É, e a conversa dentro, né, da sociedade que a gente fala de dinheiro e as marcas elas querem lucrar. Em boa parte das reuniões que eu fiz com algumas marcas, eu apontava isso: "Gente, vocês querem lucro, tem um público aqui que vocês não estão atendendo, que está sedento para ser atendido, e vocês estão ignorando simplesmente por conta do racismo, né". Uhum. Basicamente, porque, pessoas negras não vão ter dinheiro. E uma outra sensibilização que a gente precisou fazer também foi das lojas, né. O que a gente falava era: não adianta ter o produto e a pessoa se sentir intimidada na hora de entrar na loja, se sentir desrespeitada, não ter um bom atendimento. Então precisa também ter esse treinamento para De quem quem é está na loja. atendendo. Não, é o que você falou em relação à maquiagem, que nem tinha o produto. E os produtos que existiam, como uma margarina, e que nunca tinha uma família negra, num comercial, né. Todo mundo consumia aquele produto, né, um Exatamente. biscoito, né. A gente naturaliza por muito tempo no Brasil, A a gente gente naturalizou essa não imagem essa do negro, essa invisibilidade. invisibilidade do negro. Total, né. E aí você decide, de repente, no momento da sua vida, apesar das dificuldades, de tudo mais, de começar a crescer, abrir esse canal. Sim, Aí a família continuou apoiando? Nem continua entendeu. No apoiando. início, a minha mãe até agora não está entendendo o que que eu estou fazendo. Minha mãe entende, meu pai não sabe o que que é rede social, não tem, né, eu falo que ele vive na maior paz Ah, do mundo. não é, menina? Ele não A tem vida tá Instagram, boa para ele. não tem nada, não tem É, nenhuma rede social, é. e ele não entende direito até hoje, assim. Ele entende mais assim: apareceu na televisão, a minha filha faz alguma coisa, Aham. entendeu? Ele não sabe ainda. Mas apoiaram. Apoiaram. Inclusive, porque eu comecei o meu canal depois de terminar a universidade, e aí estava naquele processo de procurar emprego, mandar currículo, fazer entrevista. Aham. E, enquanto isso, o meu pai sempre foi um grande defensor do concurso público, né. Muita gente, né, É porque é uma estabilidade, é o que vai garantir para sim. você uma tranquilidade na cabeça dele, né. É, e o pai dele foi concursado, ele tinha sido concursado, então assim, ele sempre defendeu. Aí eu falei: quer saber, enquanto eu tô nessa de procurar emprego e tudo mais, eu vou estudando também", porque na universidade eu já tinha começado a estudar, já estava fazendo algumas provas de E de o concurso concurso? público, vou continuar estudando e vou produzir vídeos para a internet. Muito porque eu queria ampliar essas conversas, né. E eu comecei primeiro com a minha mãe e com a minha tia mais velha, minha tia Glória, Hum. que morava com a gente nessa época. Então eu comecei uma espécie de tradução dos conteúdos que eu aprendi Ah, na que universidade legal. para elas. E aí eu comecei a questionar Em por que conversas, né? em conversas, café da manhã, almoço, não sei o quê. Aham. "Ai gente, mas por que que a gente fala isso? Por que que a gente, Hã. sei lá, odeia o nosso cabelo? Por que que a gente nasce uma criança mais clara, a gente comemora? Ah, nasceu mais clarinho, ou nasceu com o nariz mais afilado". Tinha muito essa coisa de tipo, o nariz mais fino. Porque tem uma escritora, Neuza Santos Souza, o nome do livro dela é Tornar-se Negro. Ela era uma psicanalista e ela fez essa obra pensando no lugar da construção da autoimagem do negro no Brasil. E ela entrevistou muitos negros de classe média e ela falava sobre como o nosso espelho era um espelho invertido, porque o espelho era branco, mas nós éramos negros. O quanto mais você se aproximasse do que era tido como bonito, tido como visto como belo, como aceitável, melhor você se enxergava. Então, por isso que essa coisa do, o nariz não tão negroide, o nariz Uhum. mais fino, o lábio mais fino, o cabelo alisado, Aham. porque você está se aproximando daquilo que ensinam que é o belo. Aham. E aí em casa, a gente não tinha noção disso e eu também não fui tão profundamente com elas, falando: porque tem as que", mas eu fui mostrando, Trazendo falando alguns temas. falando: mas a nossa pele é tão boa, não sei", sabe, trazendo alguns aspectos e eu fui vendo a mudança nelas. Tanto que todas as minhas tias passaram por transição capilar, por exemplo, que era uma coisa que antigamente Inimaginável. exatamente, assim, ninguém
poderia pensar, porque o nosso cabelo sempre foi visto como: "Nossa, não dá, é impossível cuidar, é impossível", até porque a gente Deixar aprende. solto, né, ou então estava sempre preso, né. E hoje, Fátima, uma das coisas que mais me alegra, assim, é estar numa pracinha, porque agora com filho, né, eu vou muito em pracinha, e ver os cabelos naturais das crianças, assim, sabe, as crianças cacheadas, crespas, todas com seus cabelinhos, porque antes isso não era visto, não era visto, as crianças negras ou tinham que raspar, os meninos todos de cabelo Tá, raspado, verdade. e hoje a gente vê os meninos com Os seus jogadores de futebol, os né, que quer jogadores. dizer, porque até aquelas pessoas que eram ídolos e eram negros, muitas vezes as crianças nem identificavam como negros. Sim. Porque é isso que você falou, se tivesse um tom de pele mais claro e raspasse o cabelo, ficava diluído ali e a criança não tinha nem aquela pessoa como referência, né. É, eu acho que eles até tinham, por se ver, mesmo não tendo um entendimento, assim, mas Aham. se viam, mas os jogadores também eram um reflexo da época, tanto que hoje a gente tem jogadores To de todos os todos os cortes de cabelos. cabelo, de dread, de É uma trança, liber de deve ser para você, imagino que uma libertação, a possibilidade de usar o seu cabelo como você deseja, sim, e não como exatamente. querem que você use. Exatamente. Então você vê essa mudança, eu falo, a gente discute muito sobre a questão do abuso do uso de telas, a Aham. questão da disseminação, às vezes, de fake news nas redes sociais, mas quem começou lá atrás e hoje vê o quanto algumas pautas avançaram, a gente percebe que sim, valeu muito a pena produzir conteúdo para a internet e Aham. produzir, gerar uma certa pressão na sociedade também, para que as coisas mudassem e a gente vê o reflexo disso. Uhum. Que bom, porque você hoje, como você falou, você tem filhos. Queria agora que a gente falasse um pouquinho de maternidade. Sim, Em que momento você pensou em ser mãe? sempre pensei em ser mãe. É? Eu sempre pensei, Desde de novinha? desde Não, novinha. novinha você é, né, desde adolescente? Desde criança, minha mãe fala que quando eu entrei no processo de adoção, e avisei a minha família que ia entrar, a minha mãe falou assim: "Ah, não, toma aqui, tá certo, tudo bem, ótimo, porque pelo menos você esperou". Porque a preocupação dela era eu querer ser mãe antes do tempo, assim, né. Ah, Porque ela falou que com 6 anos de idade, eu virei pra ela e falei: "Ah, mãe, eu vou adotar". com 6 anos? Eu nem Você tinha lembrava disso. amiga que uma amiga adotada, alguém que estivesse por perto? A irmã do meu pai tinha sido adotada, mas era um processo daqueles Anti antigos, né. A mãe não pôde criar, foi pra Entregou. entregou. Então não tinha muita noção disso, mas eu sou uma pessoa intuitiva, a cada É? dia mais eu percebo que eu tenho uma certa intuição, assim. Hã. Falei isso. Quando chegou e eu sempre achei que seria mãe por volta dos 30 anos, que foi a idade que a minha mãe foi mãe. Porque eu achava que era Uma idade boa. uma idade boa, que você já tinha já deu para viver várias coisas. Na minha adolescência eu achava que 30 anos já estava Muito velha. não, e muito estruturado. É, tudo Não, já tranquilo, tá a vida tudo vai estar ótima, né. eu vou ter passado no meu concurso, né, na época, É, minha já vida vai estar tranquila, tá tranquilo. equilibrada. Então, quando chegou não passei no concurso, mas comecei a trabalhar com a internet. Aham. Foi difícil, mas depois de alguns anos, eu já tinha uma carreira estável, né, já tinha uma vida estável, eu morava sozinha. Aham. E com 28 anos, eu levei um susto, eu estava numa relação, e aí eu levei um susto, assim, de tipo: "Ah, será que eu tô grávida?". Não estava, Mas era ainda bem. susto? Você não queria ser Não, mas era um susto, porque eu não queria ser com aquela pessoa, ah, e entendi. nem assim, eu não sabia se queria ser com aquela Olha a pessoa, pessoa. Aham, era recente, e aí eu falei: entendi. "Ah, Que bom que não foi então. que não fui, ainda bem, foi um grande livramento". Só que foi um susto, que não foi um susto parecido com, sei lá, uma gravidez na adolescência, foi um susto assim: não queria que fosse assim, mas se for, tipo assim, se eu vou Já tá bancar isso, 28, entendeu? já tá chegando na idade que eu queria. Vou bancar, já tenho uma estrutura, daria certo. Depois que eu terminei essa relação, logo depois, eu pensei assim: "Ai, nossa, acho que aquilo acendeu uma chama, assim, tipo, acho que eu já quero começar a pensar sobre a maternidade, sobre porque, né, tô com 28, eu quero ser mãe por volta dos 30 e tal, vou começar a ver alternativas". Não estava com ninguém que eu enxergasse como uma possibilidade de dividir parentalidade. Aham, Hoje em dia tem gente, que tem um bom amigo, alguma coisa aham, assim, que, quer dividir, aham. vamos nessa. Não tinha, e aí fui ver as possibilidades, inseminação artificial e Adoção. adoção. Quando eu olhei, todos os processos, eu sempre falo isso: "Gente, ter filhos é burocrático, é uma coisa burocrática, assim, independente do meio que você escolha, até se você engravidar naturalmente, sem querer,
Tem a burocracia dos exames, né, você Processo tem todo, o é. processo todo, é um processo. Aí dentre os processos eu falei: "Ah, o processo da adoção eu acho que vai ser o mais simples". Fui e literalmente joguei no Google como iniciar um processo de adoção. E aí falava que era para ir até a vara da infância e da juventude da sua cidade, perguntar como o processo acontecia ali na sua Ali. região. Acho que na semana seguinte eu já fui lá na vara, coloquei meu nome, para uma reunião que ia acontecer, eu acho que no mês seguinte, que era a reunião para receber possíveis pretendentes. Fui para essa reunião e foi nessa reunião que eu tive certeza que ia ser o processo que eu ia seguir. Aham. Era assim um processo burocrático, tinha curso, depois tinha entrevista, algumas entrevistas com psicóloga Mas é e assistente social. necessário, né, é muita responsabilidade entregar uma criança que já teve uma dificuldade, já teve uma situação de abandono, para uma pessoa que você não sabe nem qual é o intuito real daquilo, né. Exatamente, e foi isso que explicaram na reunião. Primeiro explicaram, né, o panorama do Brasil, que a maior parte quer criança até 6 anos, a maior parte das crianças abrigadas tem mais de 6 anos, Uhum. crianças e adolescentes, É, o mas número deixando de interessados é muito maior do que o número de crianças abrigadas, sim, mas não dá esse match, não não dá, dá. porque as pessoas fazem exigências, tom de pele, Eh, né, de 1000 coisas, de idade, e aí não acontece. a última pesquisa mostrou que essa questão da etnia reduziu bastante, assim, hoje em Uhum. dia, a maior parte Que dos bom. pretendentes aceitam diferentes etnias. Uma vez eu vi uma discussão num grupo e eu achei interessante, porque uma das coisas que eles falam é que na hora de preencher o cadastro, você precisa ter muita consciência. E aí, uma das pretendentes estava falando que ela estava inserida num contexto racista, assim. Os avós tinham falas racistas. Aham, Tipo assim, ela era uma mulher branca, o sim, marido branco, e aí ela falou: "Pra que eu vou botar uma criança. uma criança negra, por mais que eu esteja aberta, nesse contexto que eu sei que vai gerar problemas". E aí eu falei: "Nossa, é uma pessoa consciente". Aham. E eles realmente, eles falam: "Não é hora de ser super-herói, super-heroína". Por quê? Porque a nossa prioridade é manter o vínculo dessa criança com a família que né, a gente entendeu que era uma família que eles pudessem estar. Essa criança, ela já sofreu um rompimento de vínculo Sim. com a família de origem. Então a gente não quer que isso aconteça de novo. Eles falaram, deixaram muito claro: "Vocês não estão num supermercado para escolher crianças. A nossa prioridade é a criança encontrar uma família que consiga suprir as demandas dela". Aham. Nessa reunião eu tive certeza, assim, falei: "Ah, nossa, esse é o Tô processo que eu vou pronta. se esse é o processo que eu vou seguir". E sabia também que demorava um pouco, assim, até por conta da minha idade, na minha ficha, inicialmente estava até 6 anos, porque tem a diferença, eles pedem uma certa diferença de idade, né, Aham. entre o pretendente e a criança, o adolescente. E aí fiz todo o processo, começou a pandemia, aí fechou tudo, aí teve o primeiro processo de reestruturar o curso para ser online, aí fiz. Eu no todo, eu acho que o meu processo durou 1 ano e pouco, sabe, entre curso, entrevistas. Aham. Eu encontrei os meus filhos através de um procedimento chamado busca ativa, que é um procedimento hoje que é legalizado, onde crianças que têm perfis que são considerados menos adotáveis, é dolorido falar isso, né, Nossa, imagino. mas são crianças, né, com algum tipo de deficiência, crianças, grupos grandes de irmãos, mais velhas também, né, Uhum. adolescentes. Essas crianças e adolescentes, se você está habilitado já, você entra nesse grupo e aí os perfis vão sendo divulgados E você conhece a criança, é isso? por Virtualmente? vídeo, por foto, Sim. e foi assim que eu encontrei os meus filhos. Como? Você viu e você sentiu? Eu vi um vídeo do meu filho se Hum. apresentando, eu tive na hora, eu tinha uma editora chamada Júlia, e aí eu falei: "Júlia, eu encontrei meu filho, ele é meu filho". Todo mundo que adota diz isso, né, que a criança escolhe e que você percebe que é aquela criança. Eu já tinha visto vários perfis, várias fotos, etcétera, de crianças até mais perto, né, da minha região. O meu processo também foi facilitado, porque se você coloca para o Brasil todo a sua habilitação, isso acelera o processo, né, Uhum. porque você se coloca disponível para viajar, para conhecer, para Aham. ficar um período, em determinada cidade. Como eu trabalhava com internet, eu tinha essa disponibilidade. Eu vi,
Aí eu falei: "Júlia, encontrei meu filho". E aí Mas não tinha falado com ele ainda não, só viu o vídeo dele. não, só vi o vídeo, a gente não tem contato com as crianças, Sim, não é tem muita gente que tem essa ilusão de ir no abrigo, olhar e é, hoje em dia não existe sim. mais isso. Aí mandei mensagem pra Gisele, que tem a função de ser cegonha, a gente fala cegonha da adoção. Hã. Aí eu falei: "Gisele", que ela que tinha compartilhado o perfil, falei: "Gisele, eu tenho interesse, tenho interesse". E aí falavam que ele tinha uma irmã, só que só estava ele no vídeo. "Eu tenho interesse". Aí a Gisele falou assim: "Ah, olha, tem uma pessoa que tá mais dentro do perfil, e entrou em contato antes, e a gente vai seguir com ela, tá bom? Mas obrigada, não sei o quê, né". Aí eu falei: Nossa! "Ai, Júlia, ai, talvez eu tenha me enganado". Tá, vamos deixar pra lá. Uma semana depois, eu estava no mercado, eu lembro desse dia. Aí a Gisele mandou mensagem: "Posso te ligar?". Aí eu falei: "Pode". Aí ela: "Então, a outra pessoa não estava com a habilitação ainda certa, não sei o quê, nã tinha alguma coisa de documentação. Queria saber se você ainda tem interesse". Aí eu: "Sim, claro, não, sim, eu sabia". Aí eu fiquei: "É, eu sabia, Gisele, eu sabia que era meu filho, não sei". Aí ela foi bem clara, né, explicou que eu ia conversar com a assistente social que cuidava do caso deles lá, e explicou que eu precisava entender o contexto, assim, dele, né, que era uma criança com deficiência intelectual, a demanda que isso ia trazer. Na hora, a demanda foi maior do que eu imaginava. Aí, Aham. quando a realidade foi maior, mas não algo que, me trouxesse arrependimento, nem Sim, nada sim. disso, foi menor. Até porque infelizmente, no abrigo, existe uma tendência a doparem um pouco as crianças, assim, que têm algum tipo de deficiência, porque para reduzir a demanda, Meu inclusive, é. entendeu? Então, O estímulo, tudo foi muito pouco, né. a minha filha chegou para mim com 4 anos, tinha acabado de completar 4 anos. E aí a gente fala, eu tive que voltar a brincar com coisas de bebê, apresentar as cores, apresentar porque a criança ela foi para o abrigo com 1 ano e meio. E assim, não é a mesma atenção, assim, Não, a criança basicamente é criada ali no carrinho, necessidades básicas, necessidades alimentar, dar básicas. banho e botar pra dormir. Exatamente. Então quando ela chegou, a gente teve que fazer todo o beabá, até hoje ainda, assim, a gente ainda faz. Ela chegou em que ano pra você? Os 2 chegaram juntos, eles são irmãos Sim, biológicos também. e chegaram em 2021. Aquela que é péssima com Não, não datas, tem meu Deus. problema, assim, ela já tá com você ela hoje tá com que idade? 3 anos. Ah, então, chegou com 4, tá com 7. Isso, tá com É. 7 anos. Ele tinha 8, agora tá com 12. Uhum. Foi um processo intenso, eu falo. Primeiro que eu achei que 1 mês de licença ia ser: "Ah, gente, 1 mês já tô de Organizo volta, tudo. vai dar tudo certo, não sei o quê". E quando deu 1 mês, eu ainda estava assim, igual um zumbi. Porque eles chegaram e eu não planejei coisas do tipo privação de sono. Eu falei: "Ah, eles já são grandes, Aham. não vou Vão ter questão dormir. com privação de sono". Eles chegaram tão ansiosos, Fátima, tão ansiosos. Do tipo assim, tudo novo, um estado novo. Eles nunca tinham visto um prédio, nunca tinham entrado num prédio, porque eles moravam no interior do interior. Aí, ter prédio, sabe, era muita coisa. Então eles acordavam 5 horas da manhã, 5h30, e não acordavam assim: "Ah, bom dia", não, acordavam: já é dia, vamos fazer alguma coisa? Vamos brincar? Mãe, 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 mãe". E eu E assim. esse mãe veio logo no primeiro contato? Veio quando a gente estava fazendo chamada de vídeo ainda. É mesmo? Já começaram a brigar naquela época, porque irmãos, né, É. eu não estava acostumada com essa dinâmica, porque eu sou filha única. Ah, O meu filho me chamou de mãe, e aí minha filha ficou brava, porque ele chamou ela de me chamou de mãe, e aí ela foi e falou assim: "Não, é minha mãe". ih, Aí eu: "Sou mãe? Sou mãe de vocês?". aham, Porque eles não falam pra gente se apresentar assim, a gente se apresenta como uma pessoa que tá querendo conhecer eles, etcétera. aham, Então eles chegaram nessa conclusão que depois de algumas semanas a gente se encontrando, era pra eu ser mãe deles. entendi. Aí então eles já começaram na chamada de vídeo, e quando eu cheguei na cidade deles, foi assim, como era pós-pandemia, eu cheguei, entrei no abrigo, eles falaram: "Ó, a mochila tá pronta, não pode ficar aqui, assim, não pode perigo das outras crianças, né, se É. contaminarem e tudo mais". Então eu já levei eles direto no primeiro dia. Aí eu E em fiquei casa já estava preparado, já tinha cama? a gente foi para um hotel, porque foi na Ah, você cidade estava em deles. sim, sim. Mas quando vocês chegaram em casa já tinha isso? Não, já tinha isso, já tinha preparado. A gente dormiu bastante tempo ainda na mesma cama, todo mundo junto. Quando eu cheguei no hotel, eu tenho uma amiga, Ignalda, e aí ela foi e falou assim: "Gabi,
se você for precisar de ajuda, você me avisa que a gente vai de carro te encontrar. Aí eu: "Não, tá bom, nega, tá tranquilo". Na primeira noite, eu mandei mensagem: "Ignalda, eu vou precisar de ajuda". Eu vou precisar de ajuda, porque eu nesse dia da primeira noite, minha filha passou sabão no olho, Ah, meu Deus. aí começou a chorar, 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 e aí, ao mesmo tempo que o meu filho começou a chorar, porque estava com saudade das tias do abrigo. Ai, meu Deus. Aí os 2 chorando, o que que eu fiz? Chorei, comecei a Ah. chorar também. Sentei assim, pensei: "Meu Deus, e agora? Agora eu sou mãe, de É. verdade". O que que a minha mãe faria? Aí chorei, aí falei: "Respira", falei: "Gente, calma". Calma, calma. Vamos lá, deixa eu acabar de limpar, Clara, deixa eu limpar o olho, não sei o que, nã-nã-nã. Mari, tudo bem ter saudade, vamos ficar tranquilo, não sei o que, nã-nã-nã. Aí deitei com eles, assim, no meio e eles dormiram. Aí quando eles dormiram, veio outra sensação do tipo: Dei conta. "É isso", tipo assim, vou dar conta desse Já sei negócio. o que fazer. Mas chamei minha amiga pra me ajudar Hã. também. Nos outros dias, quando eu converso com as minhas amigas que tiveram, passaram pela gestação e pariram, elas falam que na hora de levar o bebê pra casa, também deu tipo: "E Sim, o agora? O que que eu que que eu faço?". faço? Então Com eu certeza. sempre quis compartilhar esse lugar, porque tem gente que fala assim: "Ah, você escolheu, você foi atrás disso, você". Eu sei, Sim. e eu não tô falando num lugar de arrependimento, mas tudo bem você olhar e pensar: "Meu Deus do céu, o que que eu fiz com a minha vida? O que que eu". Você saiu com 3, né, ô Não, primeiro o pior, primeiro eu saí com 2 que tiveram alta e uma ficou. Também Aí, foi 2 dias foi assim, então também não é legal. é, né, Deixar deixar um o pin no hospital e ir embora com 2. Mas a gente acaba depois encontrando os nossa a nossa forma, né, porque eles não têm bula, não vêm com sim, seja biológico, seja adotado, você não sabe como lidar, você tem que não, aprender é. no dia a dia. Os primeiros 6 meses foram puerpério real, assim, também. Eu não Você imaginava. teve uma aldeia, assim, uma galera para te ajudar? Bem organizada, assim, É. bem organizada. Eu tive amiga que bateu na minha porta e falou: "Cara, não, só vim aqui dormir pra você dormir". Gente, ouçam isso é tão importante pra em São qualquer caso de maternidade. Às vezes você não sabe o que fazer, faz isso, pergunta: "Quer que eu vá aí pra você?" Ou para você dar uma volta, para você sim, sair um pouco de casa. É mais fácil do que a gente imagina ajudar alguém, né. Às vezes não é nem ficar na casa junto com a pessoa, porque aí é um trabalho, às vezes, a mais para aquela pessoa que ainda vai ter que fazer o cafezinho. é, Então, não, o né, pessoal tipo assim: "Fica aqui pra mim que eu vou ali dar uma voltinha tranquila, ou eu vou dormir". minha família, as minhas amigas, durante o processo de adoção, eu fui inserindo todo mundo nessa gestação também, Ah, entendeu? bom. Pra não aparecer, tipo assim, só apareceu com 2 crianças. Não, eu fui todo mundo gerando Acompanhando o expectativa, próximo capítulo. acompanhando, porque eu sabia que eu ia precisar de ajuda. E eu falo, muita gente questiona: "Ah, é a maternidade solo", e eu falo que eu não sei exatamente esse lugar, porque foi planejado ser solo. É muito diferente Sim. da mulher que planeja compartilhar E a depois se vê maternidade e abandonada, né. depois se vê Com abandonada, entendeu? certeza. Como eu já tinha noção, eu já fui construindo essa rede, que poderia falhar? Poderia, mas eu construí uma rede bem grande, porque se um falhasse eu já Não te falei que as nossas vivências têm pontos em comum? Eu também, quando mundo me falava assim: "Mas trigêmeos, meu Deus", eu falei: "Gente, era a única forma, eu já sabia que isso poderia acontecer". Uhum. Então é diferente. Imagina uma pessoa que já teve um filho, sabe o trabalho que dá, e tem uma segunda gravidez, aí o médico chega e diz: Amiga, são 3". A pessoa deve ficar surtada. Eu não, eu sabia dessa possibilidade. Então Sim. a gente se prepara de um jeito diferente. Não é uma surpresa, Não. entendeu? É. Então, isso foi muito positivo, porque como eu fui inserindo as pessoas realmente apareceram. E aí, como inseri um número grande, né, e a minha família também é numerosa Hum. e bem colaborativa, iam revezando. Quando um não podia, outro ia. Então assim, E os seus pais, que tiveram uma filha e ganham 2 netos? olha, eles no início, eles ficaram bem preocupados. Preocupados? Bem preocupados. No processo de adoção, eles estavam super animados. No processo de aproximação também, que foi por vídeo, super animados. Só que eu acho que uma das preocupações deles foi em relação ao meu cansaço, assim, do tipo assim: "Meu Deus, a menina tá definhando". Mas eu era uma mulher jovem, solteira, morava sozinha.
há alguns anos já. Então eu tinha uma dinâmica que eu, assim, foi mudada do dia para a noite. É. Por mais que eu tenha me planejado. Então, as crianças estavam se adaptando a uma nova realidade. Eu estava me adaptando a uma nova realidade. Hum. E aí entra a questão, né, de buscar profissionais. Aí eu tive que fazer desmame de medicamento que o meu filho tomava, que não era o medicamento adequado, Hã. iniciar outro. Então esse processo foi um período muito difícil, assim. Aham. Então eu acho que eles começaram a ficar mais preocupados, tipo: "Cara, eu acho que ela não vai dar conta", ou "Meu Deus do céu", também pensaram: "Ai meu Deus, o que que ela foi fazer?", não sei. Sim, Mas eu natural. acho que se tornar mãe é isso, né, Fátima, É. não O existe imprevisível seja adotado, seja biológico, o imprevisível tá ali pra gente lidar com ele. não existe uma garantia, assim, não existe um lugar onde você consiga planejar absolutamente tudo. Um dos grandes ensinamentos para mim foi mais ainda a flexibilidade, porque eu comecei a perceber ainda mais que não era tudo 8 ou 80, nem tudo sai como planejado, Ou como você quer, né. como eu quero, exatamente. Eu, filha única, eu confesso que Nossa, eu fui sim. mimada, né, então um pouco bem mimada. Até de dividir o espaço, que para mim não era tão simples. Eu gostava das minhas coisas, gostava da ainda gosto. E a cada dia mais eu ensino eles os limites, né, "Esse é o meu quarto, isso aqui vocês não podem mexer", etcétera. Mas no início é uma onda que chega e invade tudo. É, imagina para eles também, né, quanta novidade. Tem que dar um tempo para esse processo para Sim. eles também, né. Se você pudesse fechar os olhos desses momentos que vocês viveram nesses 3, 4 anos que vocês estão juntos, qual que você achou mais delicioso? Ai, tem tantos, Fátima. É, Que eu comemorar um aniversário foi bom? comemorar o primeiro aniversário, eu fui buscá-los em agosto. A minha filha faz aniversário dia 1º de agosto. Eu tentei muito chegar antes do aniversário dela. Eu fui na época, tinha iniciado a vacinação, mas eu ainda estava lá atrás, É, né, pela sua porque idade, né. É. aí eu fui com uma amiga, minha amiga Nath, que também super colaborou depois que Nossa, ela já citou muita amiga, hein, gente. Ela tem uma é. rede mesmo, hein. E eu sou uma pessoa de poucos amigos, eu não chamo todo mundo de amigo não, Ah, é? Fátima, não, Isso é mesmo. raro, mas assim, os poucos são muito Eficientes. eficientes. E aí a minha amiga Nath topou ir para os Estados Unidos, a gente vacinou no aeroporto, você tem noção. Vamos para os Estados Unidos, a gente vacina e volta para tentar fazer com que o juiz liberasse a minha ida para Aham. buscá-los, porque ele falou que só ia liberar Vacinada. vacinada. E aí o juiz não liberou, assim mesmo, demorou Não. mais de um tempo para liberar, e passou do aniversário da minha filha, então ela chegou no dia 1º, o aniversário dela era dia 1º, mas eu acho que eu fui para lá dia 20 de agosto, mais ou menos. E o Mário faz em setembro, então a gente conseguiu comemorar o primeiro aniversário dele, Dele. tipo assim, eu lembro até hoje da reação, quando ele viu, ele queria uma festa do palhaço e ele viu um bolo do palhaço e tipo, ai, os Ai. olhos brilhando. A minha filha, eu lembro de muitas coisas, assim, de muitos momentos muito bons. Lembro do dia do aniversário dela que eu pedi, porque eu falava com eles toda sexta-feira. E aí eu pedi pro dia do aniversário dela, eu poder ligar para ela, Não é fa sabe. E eu lembro exatamente do olhar dela, assim, encantada com eu batendo parabéns. Ai, gente, muito emocionante, né. Muito, mesmo por vídeo, assim, Aham. ela se sentiu assim, eu falei: "Oi, eu tô ligando pro seu aniversário", e ela sorriu, assim, ela não era muito de sorrir, ela não era muito de sorrir, aí ela sorriu, assim, eu falei: "Vamos cantar parabéns?". Aí ela Hum. falava muito pouco e não era fechada, assim, sabe, toda agora todo mundo fica encantado. O motorista que me trouxe Hã. hoje falou: "Ai, meu Deus, que encanto", porque minha filha gosta de conversar. "Ah, você está colaborando com a minha mãe?". É Ela mesmo, é? fala muito. Então, assim, esses momentos eu achei que foram muito marcantes. Eu falo, muita gente tem medo da questão da adoção, principalmente de crianças um pouco mais velhas, do tipo assim: "Ah, mas aí eu perdi tal coisa, perdi, sei lá, o primeiro passo". Aham. Falei: "Cara, mas tem tanta coisa ainda para acompanhar". Pra Eu viver. pô, quando meu filho começou a escrever, a minha filha aprendeu a andar de bicicleta, nossa, são Vai ter tantas primeiras vezes, né. tantas primeiras Na vezes. vida, se a gente acho que se a gente tiver esse olhar, a gente vai ter primeira vez sempre. Sim, sim. Sempre, vai ter sempre uma primeira vez, E né. agora ela tá numa fase gostosa, assim, de 7 anos, que é antes de dormir, né, vou botar ele pra dormir, aí ela começa:
"Ai mãe, vamos conversar? Como foi seu Ah, dia?". mentira. Quer contar do dia, quer perguntar, quer saber do nosso E como é que dia. é a relação deles com rede social, com o celular? Como é que você lida com isso? Não tem. Não, né? Não tem. Eles têm acesso na televisão, mas pouco também, assim, bem pouco, que o YouTube eu não considero rede social, assim, Uhum. mas principalmente conteúdos mais rápidos, assim, Sim. né, que no YouTube também tem conteúdos mais rápidos às vezes. Então eles têm acesso à televisão, que eles podem ver um filme ou um desenho que eles gostem. E aí, é uma coisa que eu tenho até conversado dentro da minha comunidade, assim, né, com os seguidores, etcétera, é que dá tempo de retroceder. Por quê? Porque quando eles chegaram, eu usei tablet, eles usavam tablet configurado para criança e tudo Sim. mais. Só que aí, depois eu pensei: "Ai gente, não quero mais, não vou cortar isso e tal". Fui aconselhada também pelas terapeutas, né, porque, os 2 fazem terapias, porque essa é uma questão que é fato. Se você adota uma criança mais velha, essa criança tem experiências de vida que ela precisa, né, trabalhar. Sim. Porque, primeiro, desde do processo de rompimento de vínculo com a família de origem, até passar alguns anos institucionalizada, né, nos abrigos. Então isso tudo precisa ser trabalhado para que a criança consiga falar sobre aquilo e a gente trata com muita naturalidade a história deles. Aham. Eu falo passo a passo, toda vez que eles perguntam, falo o nome dos pais biológicos, eu não tenho essa questão Anular, né? de anular, porque é a história deles, Deles. sabe, é a história deles. Eu tenho até um combinado, porque o Mário lembrava mais, né, da família de origem, porque ele saiu com 6 anos da casa. Nossa. Eu combinei com eles uma vez, e às vezes reforço, falo: "Cara, quando vocês forem, grandes, assim, maiores, se vocês quiserem buscar a mãe de vocês biológica, o pai biológico", eles falam: "A outra mãe, o outro", né, assim, Isso. "a mãe vai ajudar vocês a tentar encontrá-los, tá bom? Tá combinado? É porque agora vocês ainda não têm maturidade para isso, para esse encontro, para nada disso. Mas quando vocês forem adultos, a gente, se vocês quiserem, a mãe tá aqui, a mãe vai ajudar vocês". Porque é tratar com naturalidade. A gente tinha um imaginário também sobre adoção, muito reforçado pelas novelas também, daquela coisa de uma coisa escondida durante. É, como se a pessoa tivesse engravidado daquela criança, né, por isso as adoções de bebês eram tão mais requisitadas, né. Sim, e aí recebia-se uma ligação em Pode vir. casa, É. não, e recebia-se uma ligação quando a criança estava adolescente já, aí a criança recebia uma ligação, Ah, você é adotado. lembra? Era sempre Sim, uma assim, revelação, uma né. revelação, ou batia na porta, e era a mãe biológica. Aham, E no processo de adoção hoje, as equipes estimulam muito você tratar com naturalidade a história das crianças, com aham, respeito, não ficar nessa de criar uma rivalidade, tipo: "Ah, sua mãe biológica, sua mãe biológica era ruim, não sei o quê". aham, Trata com naturalidade, conta que aham, não podiam mais, porque por determinadas questões, não sei o que, não, aham. não, não. E Foram pronto. para o abrigo, a gente se conheceu e formou a nossa família, e pronto. Hum. Então eu tenho esse combinado com eles se eles quiserem, porque eu acho que é o caminho mais fácil, né, o caminho de construção mesmo, a gente está construindo vínculo, a gente Ah, está mas você construindo. falou uma coisa que é importante, é possível retroceder no uso das redes, Ah, né. é, isso Tem que eu estava. muito pai e mãe agoniado, né, dizendo assim: "Nossa, mas agora ele já fica eu não consigo mais, não limitei no início, agora não dá mais para limitar". Dá para limitar depois. Eu fui, primeira coisa que eu fiz foi tirar o tablet. Falei: "Ó, não tem acesso a tablet", conversei com a família, com a cuidadora, a babá, Thaís, que tá com a gente desde o início também. Falei: "Ó gente, eles não vão ter mais acesso à tela Aham, próxima", sabe. Por quê? Porque eu acho que a televisão tá lá na sala, sabe. Então assim, eu consigo interagir ainda com o que eles estão assistindo. Agora aqui, você não sabe o que a criança está assistindo, a criança é muito próximo, eu acho que é uma outra relação. E até e hoje também eu estimulo muito eles assistirem filmes, né, hum, porque é a narrativa completa, né, uhum. que é uma grande dificuldade Em das concentração, né, porque é um tempo, né, que a coisa leva, né, não tem uma solução em 20 segundos ali, 15. rápida. E aí, às vezes, eu até pego o controle, porque minha filha agora, às vezes, ainda quer passar. "Ah, mãe, vamos passar mais pra Fazer o fim. frente pra ver aquela cena". Eu falo: "Clara, Lua, calma, vamos ver o filme que vai chegar nessa fase aí, vai chegar nessa cena". Tem uma interação maior e eu tirei primeiro O isso, tablet. o tablet, e claro que tem resistência inicial, tem choro,
tem, sabe, ai, tem, ai, eu quero muito, mas a gente tem que ser firme, né, a gente tem que ser o adulto Da nós relação. somos os adultos da relação. Então, se é não, é não. Conversei com as pessoas próximas, falei: "Ó, gente, não quero ninguém dando também Porque celular, senão, invalida o que você está fazendo. porque eu quero que eles foquem o tempo livre em brincar". Eles podem tem várias coisas para eles brincarem, a gente mora num condomínio que dá para eles andarem de bicicleta, dá. A minha filha agora, depois, né, desse detox, assim, que já tem bastante tempo que eles não têm tanto acesso, às vezes ela fica sentada na rede, Fátima, só se balançando, olhando para o lado de Ou a fora. inveja, hein. Eu fico: "Gente, o que que se passa na cabeça dela, né?" Tipo É. assim, que como é não ter nenhum boleto pra pagar e só Ah, ficar contemplando, mas eu acho muito importante. Às vezes pega os bonequinhos, fica brincando só ali, o maior tempão, 1 hora brincando só com bonequinho. E aí você insere ótimo. também as crianças nas suas atividades, né. Ah, vai fazer um bolo? Chama para colaborar, vai, colocar a louça na máquina, bota a louça na máquina, porque aí as crianças vão também entendendo a vida prática, vão se percebendo nesse ambiente que Que elas têm tem um papel, né, estímulos, e tem estímulos para além da da tela. tela. Tá quase terminando, eu queria saber de você o seguinte: o que que foi determinante para você ser do jeito que você é e você ser quem você é? Ai, definitivamente a minha família, principalmente a minha mãe. Com certeza, assim, Hum. ela sempre foi uma referência para mim. Outro dia eu li A Segurança de Quem Foi Amado. Você não sei se você que fala que assim, não existe segurança maior do que ter sido amado. E assim, realmente acho que eu fui muito amada e muito protegida, mas não uma proteção, não te jogasse Que para o mundo, paralisa, que né. paralisa, não, mas uma proteção de saber que eu tenho para onde voltar, sabe. E eu quero ser assim também para os meus filhos. Os meus pais nunca me pressionaram para seguir determinada, eles sempre confiaram muito, assim: "Não, a gente confia que vai dar certo, a gente confia que você vai conseguir, a gente confia". E é essa confiança que a gente precisa na Hum. vida. Que você acha que como é que eles vão estar daqui a seus filhos daqui a 10 anos? Meu Deus, meu filho vai estar com 22 anos. É. Sendo mãe de uma criança, né, com deficiência intelectual, Uhum. é mais difícil planejar o futuro. Qual é o máximo que ele vai alcançar, né? Isso, porque a gente não tem, né, não tem uma estrutura tão clara como normalmente a gente tem. Uhum. Mas eu vejo, provavelmente vai estar tocando, porque ele toca muito bem, toca instrumento muito bem. Hã. Ama música, mas assim, independente do caminho que ele seguir, eu sei que eu vou estar ali apoiando, mas eu sempre falo com ele, falo: "Mário, eu não estou criando filhos para ficar na minha dependência para sempre. Independente dele ter deficiência intelectual, a gente preza pela autonomia dele. Então ele está aprendendo Maravilhoso. a cozinhar, ele está aprendendo, sabe, a cuidar das próprias coisas, viver um processo de mostrar para ele dele ter mais atenção no medicamento que ele toma, entendeu? Para ele, assim, Ah, não só ser aqui o medicamento toma não, qual de manhã você toma qual comprimido? Esse ou esse? Você precisa ter essa percepção, sabe. Então eu vejo que uma criança vai ser um adulto já muito alegre, hum. muito comunicativo, eu sou introspectiva, Você ele é introspectiva, é? eu Ah, eu muito eu gosto de prazer. conver Conheci outra pessoa então aqui hoje. e ele fala com todo mundo, ama se comunicar e tal. Então eu vejo uma pessoa Feliz, tô vendo aí um feliz, menino feliz. muito feliz. E a minha filha daqui a 10 anos, vai estar com 17 17. anos. Ai, meu Deus. Eu acho que vai ser a fase da volta, talvez daquela da crise da adolescência, será? A gente vai estar mais próximo, eu vejo assim. Hum. Porque foi assim com a minha mãe. Tem aquele início de adolescência que tudo pra você é Ah, nossa, minha mãe tudo que a minha mãe errou, tudo que a minha mãe não foi presente, tudo que a minha mãe por que que botou esta roupa? depois vai tranquilizando e seguindo o caminho que ela quiser, O que que você assim. acha que ela vai ser? Ela Acho que já vai dá ser sinais? veterinária, eu É? acho. Ah, que bom, ela já tem alguma coisa então Ela é bem pensadinha aí. ligada, assim, aos Vocês têm animais. animais? A gente tem uma cachorra, mas, Já tinha antes deles ou não? já tinha, Tá. a Viola, coitada, é Viola A Davis Vaiola Oliveira. ai meu Deus do céu, maravilhoso. Você contou isso pra Vaiola? Porque ela encontrou a Viola Davis, quando ela veio para o Brasil. Você não contou isso não, que deu o nome de Vaiola pra sua cachorra, né? Eu fiquei assim: "Gente, será que Será que meu ela vai inglês entender como uma permite meu homenagem? inglês permite tamanha Amor. abordagem, assim?" Mas a Viola sofreu bastante também, coitada, ela era filha única antes, né, agora Aham. depois chegaram 2 crianças.
Me diga uma coisa, nessa vida tumultuada, agitada de trabalho de 2 filhos, tem espaço para amor? Tem, Fátima. Olha, depois que eu ressuscitei, ó, eu falo que eu passei eu passei o primeiro ano, 6 meses foi tipo zumbi. Os outros 6 Hã. meses foi tentando sair do estado de zumbi. Aham. Aí no ano seguinte eu falei: "Cara, é hora de reagir de novo". E é engraçado, assim, como é o nosso corpo, né. Nesse primeiro ano, Fátima, se eu falar pra você que foi um sofrimento, nada, não tinha limite, não tinha, tipo assim, era tanta coisa pra. Mas é o que acontece muitas vezes também com um nascimento biológico, né? Sim, eu nem tinha cabeça pra pensar nisso. Aí no segundo ano eu falei: "Ó, opa, tá sobrando um espacinho aqui, as coisas tá mais estruturada". Ah, E sim, nossa, tenho saído bastante. Outra coisa que eu estava conversando com uma amiga é que ter me realizado com a maternidade me trouxe uma liberdade muito profunda, assim. É porque hoje, Fátima, como mãe, assim, cara, muita pouca coisa me abala, sabe. Então, eu tô aberta a conhecer gente nova, tô conhecendo, conheço gente nova. Não deu certo, no dia seguinte eu tenho que acordar, botar as crianças pra escola, entendeu? Não dá mais pra e ficar. antes talvez você ficava assim: "Será que vale investir nesse relacionamento? Será que vai ser com essa pessoa que eu vou ter meus filhos?", como se tivesse uma perda de tempo. Hoje não, Exatamente. o relacionamento vai É no pra é momento que pra é bom pra somar, você, é pra somar. e pra É. somar e tal. Então, assim, traz uma tranquilidade, me trouxe uma tranquilidade muito grande, assim, e ter compartilhado sobre a adoção, né, e sobre esse planejamento na internet, me trouxe uma coisa muito boa também, que foi os relatos de pessoas que entenderam que não precisavam mais adiar Uhum. esse É, já esse que não tinha desejo. encontrado essa pessoa ainda. Porque muitas mulheres e homens me mandaram mensagem falando que não sabiam que poderiam Adotar adotar de solo. forma, unilateral. Então, elas falaram: "Nossa, eu estava aqui esperando, ansiosa, ansiosa, tentando encontrar alguém, e agora eu sei que não necessariamente eu preciso seguir esse caminho. Eu tô com um Existem amigo outras agora possibilidades". que acabou de adotar, de encontrar a criança, né, Uhum. depois de uma fila de espera enorme de mais de 2 anos, tá numa alegria só. Bom, vou te falar uma palavra, você me responde com uma outra, tá? Só Sim. pra gente fechar. Felicidade, Ai, filhos. Aquelas. futuro, Esperança, racismo, combate. sonho. Sempre é bom ter um. E o que que não pode faltar na sua necessaire? Já que você fala tanto de beleza, de make, o que que não falta nessa necessaire? Gloss. Gabi, adorei. Você é muito mais legal do que eu imaginava. Muito obrigada, Fátima, meu prazer. Acho que foi muito legal trocar as nossas vivências, conversar um pouco sobre isso. Sim. Muito obrigada por ter vindo. Se inscreve no dela, se você não está inscrito, se inscreve no meu. Ativa o sininho das notificações, curte, compartilha, manda para que você acha que merece ouvir essa história aqui que a gente teve hoje. Muito obrigada, um beijo para você, um beijo até semana que vem. Tchau, tchau.